Olá, vamos dar continuidade hoje aos livros da Bíblia. Quem escreveu? Hoje eu quero falar de Números. Quem escreveu o livro de Números? Que é o quarto livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ocupa um lugar central na história da formação do povo de Israel durante a sua jornada no deserto. A pergunta é sobre sua autoria. Envolve tanto a tradição religiosa quanto a análise acadêmica moderna. Bem, a autoria tradicional aponta Moisés como o autor. Historicamente, a autoria de Números é atribuída a Moisés. Esta visão é sustentada por tradição judaica. Desde os tempos antigos, os judeus reconheceram Moisés como autor da Torá, ou seja, o Pentateuco. O próprio texto de Números afirma que Moisés registrou os acontecimentos. Exatamente, está lá em Números, capítulo 33, verso 2. Moisés escreveu sua saída segundo a sua jornada, conforme o mandado do Senhor. O testemunho, lá no Novo Testamento, Jesus e seus apóstolos se referem à lei de Moisés, o que inclui Números, e a gente pode encontrar esses exemplos em João capítulo 5, verso 46 e 47, Lucas 24 e 44. Números faz parte de uma sequência literária que conecta Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e com uma só obra. E eu já falei isso, que a partir do século XIX, com o avanço da crítica textual e literária, estudiosos começaram a questionar a autoria de Moisés. A hipótese mais influente nesse campo é a hipótese documentária, que sugere que o Pentateuco é fruto da junção de diversas fontes antigas. Bem, e qual seria as principais fontes identificadas pelos estudiosos? Bem, eu encontrei algumas dessas fontes. O Javista, que aponta, escrita no Reino do Sul em foco humano, e uma palavrinha bem chata, antropomórfico, de Deus. O Zeluísta, de origem no Reino do Norte, com a ênfase na mais voltada para a profecia. Já a parte sacerdotal, texto ligado, aponta para a genealogia e organização de culto e organização sacerdotal. E uma outra, o Deuteronomistas, ligada especialmente ao livro de Deuteronômio, tem uma outra visão. Números contém materiais predominantemente das fontes, e segundo essa visão, com acréscimos e edições ao longo dos séculos. Exatamente como a gente pode ver alguns exemplos, alguns indícios, internos apontados pelos críticos. A diferença de estilo e vocabulários, existe essa diferença, duplicação de narrativas. Exemplo, temos 2 relatos sobre a provisão de água, que todo mundo conhece, que custou a desobediência de Moisés no deserto. E interrupções na sequência lógica, que sugere junções de texto e origens bem diferentes. Exatamente.
Bem, a data estimada, segundo a crítica, segundo essa abordagem material final de Números, teria sido compilado entre o século 13 e o século 10 a.C., durante ou após o exílio babilônico. Possíveis conciliações entre tradição e crítica. Existe essa possíveis conciliações. Muitos estudiosos e teólogos conservadores reconhecem que Moisés pode ter sido a fonte original de grande parte das informações de Números, mesmo que o texto final tenha passado por uma edição posterior. Esta posição admite uma autoria mosaica com processos editoriais subconsequentes. Exatamente. Sabe por quê? Essa abordagem busca equilibrar o respeito a tradições com a descoberta da crítica textual. A minha conclusão particular, pessoal, é que a resposta sobre quem escreveu o livro de Números depende da perspectiva que se adota. É posição, resumo, tradição judaico-cristã. Moisés foi o autor, recebendo e registrando as instruções divinas. Crítica acadêmica moderna, o livro é resultado de múltiplas fontes editadas, compiladas ao longo dos séculos. Já a visão conservadora, equilibrada, Moisés escreveu o conteúdo, a base e editores posteriores apenas organizaram e adaptaram o material. Nada mais que isso. No final, independentemente da posição escolhida, o livro de Números permanece como um texto essencial para entender a formação e identidade de Israel e o relacionamento entre Deus e seu povo. O que eu quero dizer com isso? Por mais que se desconstrua ou crie narrativas contrárias contra a palavra de Deus, elas não vão se sustentar. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A minha visão com relação aos livros de Números, que fazem parte do Pentateuco, tem um lugar central na história. Exatamente. Isso não muda e nunca vai mudar. Por mais que desconstrutivas narrativas contra a mensagem de Deus, não adianta. Ela vai permanecer sólida até a volta de Jesus. Creia você ou não, mas é a verdade.